Seja bem-vindo à aula de número 4 do nosso curso Racismo e Educação Antirracista. Depois de termos conhecidos os conceitos de racismo estrutural e institucional, nesta aula vou apresentar para vocês 3 outras manifestações do racismo: o racismo recreativo, o racismo ambiental e o racismo religioso. Provavelmente, você deve conhecer ou já ter ouvido alguma piada em que um personagem negro era ridicularizado. Representações supostamente engraçadas de pessoas negras se fazem presentes em diferentes espaços, círculos sociais e profissionais, e até mesmo em veículos de comunicação. São mensagens reproduzidas repetidas vezes e que constroem no imaginário coletivo a concepção de que membros de certos grupos possuem defeitos morais e estereótipos negativos. No humor racista, as histórias envolvem membros de grupos minoritários e reforçam a percepção social de seus supostos defeitos morais inatos. O racismo recreativo cumpre um papel central na manutenção da estratificação social e opera, ao mesmo tempo, como meio de legitimação. Outra dimensão do racismo que merece a nossa atenção é o racismo ambiental. Neste tipo de ação, a discriminação racial envolve a negação de direitos sobre território de comunidades não brancas. Por que a ferrovia não está sobre a fazenda dos invasores do território? As estradas de energia é para iluminar a cidade, não sei o quê, trazer não sei o quê. Tem vezes que eles cortam a nossa conta de luz porque não tem condições de pagar. Quem que nós estamos beneficiando? Não, ele só está sobreposto aonde tem as casas dos quilombolas. Nós chegamos numa etapa do capitalismo em que não apenas está em jogo extrair e explorar a mão de obra de povos não brancos, mas estamos numa fase em que o sistema precisa dos territórios desses povos para um processo de expansão e instrumentalização de dimensões da natureza que acabam configurando como processos altamente destrutivos dos modos de vida dessas populações e de seus espaços. É isso que se configura como uma nova modalidade do racismo. Um racismo que não apenas implica na destruição de dimensões de direito dessas populações, mas também de seu espaço, de seu meio ambiente. Eu saía e nós saía daqui, era para pescar, era para andar por dentro do mato. Quando chegava de tarde, vinha todo mundo com o bucho cheio. E hoje, não tem nada disso não. Acabaram. E a natureza, ela está gritando. E quem está gritando nessa natureza somos nós próprios. Acabou a água que se tinha, que aqui hoje eles estão perfurando poço por cima de poço, e nós não precisava disso. A água era bem pertinho, acabaram com a estrada, acabou com isso tudo. Estamos sendo expulsados daqui do Brasil, com tanto trabalho que nós já fizemos. O que está em volta é a vida do nosso povo. É a nossa mãe terra pedindo liberdade. E eu acredito muito na regularização fundiária dos nossos territórios quilombola, dos nossos territórios indígenas. Quando essa natureza se acaba, o que nós vamos fazer? Vamos se acabar também. Pesquisas apontam ainda que os locais da cidade que abrigam os usos sujos, como por exemplo, aterros sanitários e o esgoto não tratado, são espaços em que a degradação do meio ambiente tem o aval do poder público devido ao perfil dos moradores ao redor. Essas localidades concentram, na grande maioria, pessoas negras e pardas, economicamente vulneráveis e com baixo acesso a políticas públicas. Por fim, outra dimensão do racismo presente em nossa sociedade é o racismo religioso. Os trabalhadores escravizados trouxeram para o Brasil não só a sua força de trabalho, mas também toda a sua cosmovisão. Mas
a que foram proibidos de exercer a sua religiosidade. Uma história contada no documentário Atlântico Negro, na Rota dos Orixás, dirigido por Renato Barbieri. Os escravistas estavam interessados exclusivamente na força de trabalho do africano. Mas nos porões dos navios, além de músculos, vinham ideias, sentimentos, tradições, mentalidades, hábitos alimentares, ritmos, canções, palavras, crenças religiosas, formas de ver a vida. E o que é mais incrível, o africano levava tudo isso dentro da sua alma, pois não lhe era permitido carregar seus pertences. Para a professora e pesquisadora da Unesp, Deise Peralta, esse processo de racismo religioso tira até hoje a humanidade dos povos de matriz africana, pois negam a sua espiritualidade e, ao mesmo tempo, as inserem em situações de violência, como a destruição de seus espaços de culto religioso praticadas até hoje. Quando a gente fala em racismo religioso, nós estamos nos referindo em algo que é para além da religiosidade do povo de terreiro, por exemplo. Porque quando a gente está falando das pessoas que sofrem todo tipo de violência, porque elas se relacionam com uma religiosidade que tem como crença orixás, povos das ruas e outras entidades que não cabem na concepção ocidental de divindade, elas são relacionadas com práticas de maldade, de malignidade, com demonização, algo que a sujeitam e tira a humanidade dessas religiões. E pior, a gente está falando de alguma coisa que violenta não só a religiosidade dessas pessoas, mas nós estamos falando de um apagamento, de uma violência contra todo um patrimônio, todo um legado cultural de toda uma nação, né? de toda uma tradição, de todo um legado civilizatório com origem em África. Há muito pouco tempo, recentemente, coisa de 6, 7 anos atrás, é que a questão da intolerância religiosa entrou no ordenamento jurídico dos cursos de direito, por exemplo. Mas, na verdade, esta é uma discussão que remonta aos anos 60, lá na ONU. Então já se tinha essa questão da intolerância religiosa e a intenção que intolerância religiosa não bastava, não era adequado, porque não permite uma tipificação em termos de criminalização da prática. Então, a intenção desde a década de 60, e aqui surge há 6, 7 anos atrás, da gente tratar isso, essa discriminação, esse conjunto de práticas que pretende violentar, que pretende de alguma forma quase que privar toda uma população de ter liberdade, de religiosidade, de ser e estar no mundo, de ter uma prática de fé ligada a outras raízes que não raízes europeias. Então, esse conjunto de práticas, se ele for tipificado como racismo religioso, a gente tem mais instrumentos de combate. Esta aula trouxe algumas dimensões do racismo importantes para refletirmos sobre as dinâmicas sociais no Brasil e as violências sofridas por parte da população brasileira. Esta aula fica por aqui e eu espero você na próxima aula. Até lá!